seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete e vamos juntos novamente refletir de maneira breve sobre a Palavra de Deus no Evangelho do dia. Hoje é quinta-feira e o nosso Evangelho é de Marcos, capítulo 8, versículos do 27 ao 33. No Evangelho de hoje nós ouvimos dizer que Jesus, caminhando com os seus discípulos, começam a perguntar a ele a respeito daquilo que as pessoas pensavam sobre ele, sobre quem ele era. Então os discípulos começam a repetir que alguns pensavam que ele fosse João Batista, ou Elias, ou qualquer um dos profetas. Mas nós sabemos que João Batista já havia sido assassinado por Herodes e que Elias, há muitos séculos também, já não estava mais presente no meio daquele povo. Era um profeta antigo do passado. E por causa disso, Jesus começa a perguntar, portanto, a eles quem eles pensavam que Jesus fosse. Ao que Pedro responde, falando em nome de todos os discípulos de Jesus, que acreditavam que ele de fato era o Messias, o Filho de Deus. Diante dessa resposta, Jesus, portanto, começa a ensinar para os discípulos o que deveria acontecer com ele para que a sua missão de Salvador fosse levada à plenitude e à perfeição e para que desta forma ele realizasse a palavra e a vontade de Deus o Pai. Falando sobre ser entregue, sobre os seus sofrimentos, sobre a sua paixão, a sua morte, a sua cruz, até chegar à ressurreição. E diante de todo esse cenário de dor que Jesus apresenta àqueles discípulos, então Pedro começa a repreendê-lo, dizendo que aquelas coisas não deveriam acontecer. Mas Jesus também repreende a Pedro com uma palavra bem dura, bem forte, dizendo: afasta-te de mim, Satanás, porque você não pensa como Deus. E quando Jesus fala desta forma com Pedro, era justamente para mostrar que é necessário fazer a vontade de Deus. O Satanás, o demônio, é aquele que divide, aquele que separa, aquele que não deseja fazer a vontade de Deus, aquele que não deseja a salvação. Por isso que Jesus fala desta forma tão dura, porque o desejo de Deus era que fôssemos salvos. O desejo de Deus era que realmente fôssemos, pelo sangue do Cristo, remidos para que pudéssemos nos encontrar com a salvação. E fazer a vontade de Deus é sempre necessária. Satanás é aquele que não quer fazer a vontade de Deus. E tantas vezes somos tentados a isso, como Pedro estava naquele momento sendo tentado para que a vontade do Pai não se realizasse na sua plenitude. Por isso é bastante importante que sempre tenhamos o nosso coração aberto para fazer a vontade de Deus, mesmo que muitas vezes esta vontade pareça nos custar, nos ser difícil ou até nos trazer algumas vezes alguns sofrimentos. Devemos nos lembrar sempre que não existe nenhum tipo de sofrimento que é capaz de superar a vida e a salvação que o Senhor nos concedeu. Por isso tenhamos sempre o coração bastante aberto para manter a nossa fé e acreditar em Jesus como verdadeiro Messias, Filho de Deus, Salvador, e uma disponibilidade sempre grande para fazer a vontade do Pai em todas as circunstâncias de nossa vida. E que Deus derrame sobre nós a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.